Ó o jeito que o moleque tá correndo aqui, bicho. Chuta a bola, filho. Ó, cara. É, vai ser linha de frente, viu, velho? Eu acho que a primeira coisa, cara, é que a gente tem que perceber aonde que a gente tá. Então, tô aí com 31 anos, né? Quase, não vou arredondar, mas quase 20 anos já só de segmento farma. E hoje, qual foi a necessidade, a vontade de começar a fazer isso? Primeiro, cara, que a gente é meio que nômade, né? Então a gente vai buscar meio que longe o que realmente faz sentido para dentro da drogaria e depois do que a gente começou a ver, não é só a farmácia que está envolvido isso. É que as metodologias do que a gente está desenvolvendo hoje, isso não contribui só para a farmácia, mas contribui para o empreendedor que quer começar um negócio novo, contribui para o varejo como um todo. Seja ele farmácia, seja ele supermercado, seja ele um pet shop, sei lá, enfim, independente disso. Até porque, cara, gerar uma experiência boa, eu acho que é de como que a gente quer ser tratado na íntegra, né? Então, primeiro, eu acho que a gente tem que pensar de como que a gente é empresário para depois, de como que a gente é cliente para depois a gente ser empresário ou empreendedor nesse contexto que a gente está trazendo aqui. Cara, já faz quase 20 anos que eu tô no segmento e passei por todas as fases dentro de uma farmácia. Eu comecei dentro do balcão, na verdade eu comecei na entrega. Comecei na entrega, depois eu fui pro balcão, daí do balcão passei todas as fases do balcão ali, aprendendo na prática aí o que acontecia no dia a dia. Depois eu passei por alguns momentos de gerenciar outras lojas que estavam fora da minha cidade. E daí, cara, foi tomando amor e percebendo tudo que a gente poderia construir. Na verdade, como que a gente estabelece esse relacionamento. E, bicho, vou te falar, quando eu olho tudo o que aconteceu, quando a gente vê cada fase, aí contando quase 20 anos, é uma linha direta sem sair do próprio segmento. Eu fui desde da entrega, do balcão, passei por supervisão de loja, depois fiquei um tempo na distribuição, na indústria, e daí eu percebi de tudo que a gente poderia fazer, cara, a gente poderia contribuir com muito mais. Foi um ponto meio que louco, né? Tava com 20 e poucos anos e tava na indústria, tava bem. Era o cara mais novo de uma equipe de 110 pessoas, num laboratório que na época era a 32ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil, então tava bem. E só que não tava feliz fazendo o que tava fazendo. Dava para contribuir. Naquele momento eu reconheci que não era só dinheiro que ia fazer a gente chegar mais longe. Dei um pulo, todo mundo chamou de louco, só a Mariana que falou, não, vai, que você precisar fazer, eu tô do lado de cá. E daí, cara, é muito legal essa história aí, a gente tem que contar ela em várias partes. E daí, cara, a gente iniciou o projeto da rede, né? Eu e o Leonel. Na verdade, o Leonel muito mais cabeça que eu na época. O Leonel deslumbrava muito mais fácil o que eu pensava do que eu mesmo. E, cara, vamos fazer? Vamos. E a gente foi para a ideia de montar uma rede de drogaria sem drogaria, né? Esse foi louco. Foi muito louco. E muito julgamento. Passamos 2 anos assim, até que foi 2 anos de muita luta de verdade. A gente ficou 2 anos só com 14 lojas. Só com 14 lojas. E no meio desse tempo, cara, pensei em fazer várias outras coisas. Cara, não estava dando certo, volta para a indústria, entra em algum contexto. Sempre estava fazendo alguma coisa paralela. No meio desses 2 anos, vendi terno, vendi tênis, fiz coisa pra caramba alinhado, porque precisava comprometer, na verdade, se comprometer com a receita, né? Tinha conta para fechar. E depois de 2 anos, cara, a gente falou, cara, agora ou vai ou racha, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Não foi fácil.
Quando você pega 2 anos, parece pequeno, mas são 24 meses. E daí você pega quantos dias são, daí você vê a dimensão de acreditar naquilo que vai dar certo e não desviar. E depois de 2 anos, a gente fechou o terceiro ano com quase 60 lojas. É legal a gente contar essa história do lado do Leonel também. E eu falei assim, cara, agora vai. E a gente sempre focou em entregar o que é essencial. Então, o que é essencial, né? Se a gente pensar assim, até na base do que é fidelizar, o que a gente precisava fidelizar, o que a gente entregava. Bicho, a gente buscava gestão, buscava condição comercial, uma condição comercial melhor. A gente buscava trazer algo para dentro da realidade do empresário, coisas que não estavam tão presentes no cotidiano dele. E nesse ponto eu me prontifiquei a estudar, a melhorar. E isso não tem uma linha do tempo. O que precisa aprender hoje? Então eu sempre dormia todos os dias, ainda é assim. Eu sempre durmo todos os dias o que a gente pode fazer hoje que a gente consegue melhorar amanhã. Então isso é o mais importante. Porque daí isso que identifica a gente com a base de propósito. Bicho, sem condição, não teve nada facilitado, não nasci em berço de ouro, não teve ninguém que deu condição, falou assim, vem cá que eu vou te ajudar, não teve isso. Na verdade, eu acho que foi até o contrário. Tinha mais porta fechando do que abrindo na época. E hoje a gente já está aí com quase 700 associados. E quando a gente olha para isso, o que é essencial desde o início lá, cara? É assim, lealdade de verdade. O que a gente se compromete a entregar? Quando você pensa nisso, em construir carreira, o que a gente busca, isso não compreende um desenvolvimento de segunda a sexta. Ele engloba o sábado, ele engloba o domingo, ele engloba a madrugada, faz se acordar de madrugada pensando, coisa pra caramba. Tem que saber priorizar o que vai fazer sentido. E contar um pouquinho dessa história, eu acho que facilita até para quem para quem se conecta no meio desse caminho. Não existe receita de bolo, acho que a gente tem que estar além do nosso tempo, mas não precisa ter receita de bolo. E focar no que é essencial, cara. Bicho, fiz uma faculdade, comecei uma outra, não terminei, teve muita coisa que deu errado. E depois eu fui buscando coisas que eu precisava me desenvolver no meio do caminho. Pessoalmente, autodesenvolvimento, como é que você desenvolve junto com o seu time, como é que constrói time, isso é muito importante. Até porque a gente não consegue fazer nada sozinho. E vai ter problema, desafio, você sabe muito bem disso que a gente vive todo dia. Os problemas de hoje são os mesmos problemas das 14 lojas, só que em proporção diferente. Hoje tem gente que ajuda a gente a resolver, né? Se desafia para resolver junto com a gente. E o ponto de contar a história, cara, é de facilitar um pouco esse caminho. Então, será que dá pra gente evitar a quantidade de cabeçada que a gente deu? Será que dá pra gente facilitar esse caminho para as outras pessoas? Então, talvez esse foi o ponto primordial. E eu também estava eu queria ficar um pouquinho mais em bastidores, né? A gente até conversou sobre isso. Mas o que era bastidor, na verdade? Às vezes é um pouco de vergonha, às vezes é uma preocupação terceira de com quem que eu tenho que me preocupar, como é que as pessoas vão julgar. Cara, bicho, mudamos a realidade do segmento onde que a gente está envolvido em 10 anos. E qual que é a lei de Moore, né? Como que isso se multiplica nos próximos? Acho que na verdade é como que a gente se prepara para viver o contexto de amanhã. Porque o de ontem já foi, já não vai fazer muito sentido se preocupar. E parar meio que de achar culpado. Porque se o nosso resultado também depende do terceiro, ou a gente instiga o terceiro a fazer, ou a gente busca outras formas de fazer isso. Se não, cara, todas as vezes a gente vai achar culpado. E algo até que a gente tem falado aqui, quem é especialista em desculpa não consegue ser especialista em mais nada, né? Cara, e foi acrescentando muita gente boa, gente que acredita no trabalho. Eu sempre tive uma característica de sempre deixar a porta aberta.
Desde os 13 anos, eu nunca fui demitido de nenhuma empresa. Eu sempre, cara, dava o melhor. é, Regime CLT aí até os 20, 21. Sempre dava o melhor, sempre queria ser alguém que contribuía de verdade. E se foi gerando nesse contexto, essa caixa de ferramenta, eu acho que ela pode ajudar muita gente. E essa caixa de ferramenta não é minha, né? São coisas soltas que a gente cria meio que uma trilha ali de conhecimento. Então, olha, vai mais para esse caminho. Eu vejo muita gente muito engajado, acertando muita coisa, e vejo muita gente engajado e dando muita cabeçada. Cara, se de vez a gente ter cerca, a gente começar a ter portas, né? Talvez fica mais fácil da galera aí chegar no objetivo. Até porque ajudar é algo que também, o reconhecimento disso é algo que engrandece a gente também. Isso é consequência, fim, você ter um número de parceiros legal, você ter uma porta aberta, você ser recebido em qualquer lugar que você chega, ter uma história para você contar, e gente também que conta história, né? A gente só é as nossas histórias. Então, nesse meio caminho, cara, teve muita coisa também que teve que abrir mão, Rafael. Esse é um ponto importante. Então, tipo, o Henrique tava nascendo, o Henrique tava com 5 anos, cara, tava aí engajando a galera aí para participar de alguns cursos que a gente ia fazer junto, não vamos fazer e tal. Eu lembro até o dia que eu tava na maternidade, eu tava lá com o Henrique, com a Mariana. Falei, cara, eu preciso fazer a galera participar, a gente precisa participar junto, isso vai ser mudança pra gente e eu preciso passar esse recado pra eles. Eu saí, deixei, a Mariana tava lá com o Henrique, a mãe dela também tava junto, falei assim, preciso fazer essa ligação para engajar a galera a participar. Hoje o que a gente está colhendo, cara, é realmente o que a gente está plantando. E que a gente continua plantando, né? Então também não tem nada pronto. Evolução é isso. Não é o dia que achar que está tudo certo, sempre, talvez esse é o primeiro ponto que também está errado. Então a gente tem que desenvolver. E daí, bicho, talvez às vezes a gente também acha que fazer gestão é complexo. Então, se você das histórias, né, para chegar ao número de parceiros que a gente tem hoje e com quem a gente impacta, você imagina quantas histórias que a gente já não ouviu. E quando você olha as histórias, tem uma certa semelhança com o que a gente quer construir ou com o que também a gente já construiu. Qual que é o fato aqui, cara? Que não adianta a gente ser o melhor vendedor e querer aplicar a melhor gestão, que a gente não vai dar conta de fazer os dois. Impossível. Não adianta a gente ter o melhor cara estrutural, o cara que toca projeto, que faz gestão e colocar ele para vender. Então tem que focar naquilo que é bom para fazer. Se parar para pensar de mudança de água para o vinho, era o contexto. Ganhando bem, estava bem empregado, fazendo algo que talvez não te preenchia tanto, e que qual que é a virada de chave? Sair desse circuito para construir algo, não é maior no sentido de grandeza, mas algo que vai te preencher mais, entendeu? Então é por isso que dá tesão mesmo de acordar cada vez mais cedo e dormir cada vez mais tarde. Obviamente a gente tem que ter um equilíbrio disso tudo, mas quando a gente gosta do que a gente faz é diferente, entendeu? É preocupar, é cuidar, né? É o zelo do que a gente tem de cada ponto, de cada tarefa, de como que a gente quer cuidar de cada coisa. Às vezes as coisas não saem exatamente como a gente quer e não adianta a gente achar culpado. Talvez é mais a gente focar de como que a gente cria essa solução e começa a construir isso. Talvez esse seja o ponto, sabe, cara, de o que você gosta, que realmente vai te fazer vibrar todo dia. Igual chega aí, tá dando choque. Cara, a segunda-feira não é segunda-feira, é sexta, né? A gente tá aqui, a gente sai, tá bem durante o horário de trabalho, tá bem durante a noite, chega amanhã, a gente tá empolgado. Não é algo enjoativo que parece que tá construindo pro outro, é pra gente.
Então, talvez essa deve ser uma das chaves. Eu também nunca parei para refletir sobre isso. Quando a gente começa a contar histórias, seja no bar, no restaurante e tal, que a gente vai achando esses pontos. Um dia o cara me perguntou assim, cara, qual que foi o primeiro dia assim que você, que deu o start? Foi o dia que eu deixei de trabalhar no sol, o dia que deixou de ser uma tarefa que me cansava fisicamente para ser algo que realmente eu olhei para dentro e falei, cara, é isso que eu quero.